qual é o princípio, a ideia, o paradigma mais importante que você recomendaria? Ouviram? Então eu vim aqui ao net porque eu escuto mal. Pergunta de resposta difícil. Eu posso dar uma resposta qualquer. Qual é o fundamental? Não é? O que eu vou dizer certamente não é aquilo que deveria dizer, porque vou fazer uma escolha. Não há algo que seja o cérebro fundamental. Ou se quiseres, há a célebre frase do Gandhi: ser tu próprio, a mudança que desejas para o mundo. No fundo, trata-se disso. A experiência que eu tive foi a experiência que nós tivemos, a experiência coletiva. Não se replica, não há repetições. Mas o que eu pude observar ali naquela coisa que aconteceu, não é? Que está a acontecer, foi que eu teria de me interrogar e interrogar o mundo. Talvez seja essa a atitude. Mas mais do que interrogar, ir muito além da mera interrogação. Eu penso que o essencial é compreender que, no caso do meu trabalho, do nosso trabalho, a escola é as pessoas. E como eu costumo dizer, a pessoa do educador não é aquilo que diz. A pessoa do educador é aquilo que é. Quando hoje se fala em projetos, em mudança, fala-se em autonomia, responsabilidade, solidariedade. E o cerne da questão é mesmo essa. Onde é que está esse educador autónomo, responsável, solidário? No caso da construção social que se chamou escola, talvez aquilo que seja necessário é perguntar porque ela é, porque é como ela é. Isto é, porque é que é assim? Foi isso que nós fizemos lá. Quando eu vou a algum lugar e não há perguntas, eu faço perguntas. Pergunto fraternalmente. Colegas, já há professores aqui? Maioria, levanta o braço. Ok. Continuo fazendo perguntas enquanto não me fazem. Pergunto, vós dais aula? Toda a gente levanta o braço. E a seguir eu pergunto, a aula tem 50 minutos? Toda a gente levanta o braço. E aí faço a pergunta, e porquê é que tem 50 minutos? E aí ninguém levanta o braço. Então é isso, é o sem sentido das coisas que é preciso questionar. No respeito por quem faz as coisas. É conhecido que o Newton, no outro dia estava lá em Curitiba, estava com o Newton, com outros amigos, e fizeram uma questão muito semelhante. E eu falei daquilo que era essencial, que naquele momento eu pensava que era essencial, porque daqui por 5 minutos provavelmente vou pensar diferente. Um dia estava a conversar com o Tiago de Melo, o nosso Tiago de Melo, e eles falavam sobre os direitos do homem, o direito de se contradizer e tal. Então eu falava lá em Curitiba sobre os 4 pilares da educação. Foram definidos no relatório da Unesco, do Delors, Jacques Delors. Toda a gente sabe, então ontem falaram aqui deles. E hoje de manhã a minha primeira leitura foi sobre isso. Então é o pilar do aprender a aprender, do aprender a conhecer. É o pilar do aprender a ser, do aprender a fazer e do aprender a conviver. Eu falava lá que é preciso juntar mais alguns, que são essenciais. Numa perspectiva de uma educação que nós, aqui, creio eu, partilhamos como intenção. E eu vou falar dos outros 3, e eu pretendo que se discutam, para além desses 4. Mas nem esses 4 hoje estão presentes na educação, nem esses. Então os outros 3, porque 4 mais 3 faz o número da cabala, e portanto é preciso pensar isso, não é por acaso, é o aprender a desaprender, e é um ato, enfim, de reformulação cultural, de reelaboração cultural.
Porque desde que nós nascemos, nos fazem aprender algo que não faz sentido, mas que depois faz parte de nós, é nós. Portanto, aprender a desaprender é fundamental. Desaprender 24 horas por dia ensina princípios, Manuel de Barros. Outro pilar, o aprender a desobedecer. Desobediência civil, Turbo, Gandhi, por aí. Porque, no fundo, aquilo que para além dessa aculturação que nos impõe, há todo um conjunto de normas, regras, leis, que importa questionar e transgredir. E, portanto, não falo só das normas, falo também das crenças, falo até da escala de valores. É preciso aprender a desobedecer no respeito por quem cumpre. No respeito. E o último, aprender a desaparecer. Aprender a desaparecer tem a ver com o desapego, o desprendimento e a vontade que temos de ter dentro de nós, e é essa talvez a maior necessidade daquelas que tu perguntaste, o que é essencial, é que nesta passagem, por esta forma que adquirimos, nós não podemos nunca cair no erro de criar dependência do outro. Teremos que desaparecer, de ficarem os outros como seres autênticos, únicos, irrepetíveis. Criar dependência é um erro imenso. Infelizmente é isso que tem acontecido nos projetos humanos. Surgem alguns providenciais, insubstituíveis, e quando desaparecem, o projeto acaba. Não. Sustentabilidade pressupõe desapego, desaparecimento, aprender a morrer. É disso que se trata. Nada disto é nosso e tudo é nosso. É o legado que temos de transmitir, criando nos outros a autonomia co-responsável. A autonomia exerce com os outros e não para os outros. Como diria o nosso amigo que estava no TED Rio, que eu adorei, foi uma palestra que eu gostei, ele dizia: é preciso transformar o grito do Pedro I, independência ou morte, no novo grito, interdependência ou morte. Nós estamos interdependentes, sem criar dependência. Se isso for assegurado, a continuidade existe. Talvez seja o mais importante, mas agora vou parar porque estou a duvidar que seja importante. É que a grande questão da pergunta é que é preciso perguntar para uma criança: desenha-me uma ovelha. Mas tu desenhaste, não é? Desenha-me uma ovelha. Olha, porquê é que tu reinas sobre o asteroide? Porquê é que... São as perguntas do príncipezinho, do pequeno príncipe. É ser sempre criança grande. É perguntar, perguntar, perguntar. Sem pretensão de ser cristal ou índigo, porque provavelmente sereis todos, ou quase todos. Mas recuperar essa ideia de perguntar construtivamente. Não para destruir. Porquê é que é? Porquê é que é? Posso contar uma historinha?